Não existe nada mais irônico do que a social media que não aparece nos próprios stories e nos próprios conteúdos. Olá, social media, eu sou a Letícia Ferraro, criadora do LF Lab. Aqui no LF Lab eu sempre vou te ajudar a se desenvolver como estrategista de conteúdo e transformar o jeito que você pensa e cria conteúdo para as redes sociais. Indo direto para o tema, não existe nada mais irônico do que a social media, que trabalha com redes sociais, que não produz conteúdo e que não aparece no próprio conteúdo tem essa vergonha de aparecer. Gente, no geral, esse episódio vai falar. Na verdade, eu vou tocar em alguns pontos bem específicos. Mas principalmente no medo de aparecer, medo de se expor, não gosto de gravar, mas na verdade você tá com medo de assumir um lugar maior, tá com medo de assumir que você é dona de um negócio, que você tem coisas para fazer, que você tem responsabilidades a serem alcançadas, tem metas, e que agora você tá num outro momento, não mais naquele onde você era pequena, mas no momento onde você tem que assumir uma responsabilidade para construir algo que vai ser seu. A tese do episódio é: o medo de se expor não é timidez, é medo de ser vista como alguém que cresce e que ocupa um espaço como empreendedora. Primeiro ponto de tudo, você pode ter muita vergonha, mas você já reparou que a sua vergonha ela só aparece dentro de um momento determinante para você crescer? Talvez você já tenha passado inclusive por isso. Você decidiu, nossa, eu vou aparecer, eu vou gravar, eu vou postar, vou fazer reels falando, não só aqueles reels com texto na tela, vou me posicionar, vou fazer meus conteúdos, vou mudar isso, vou mudar aquilo. E aí, tipo assim, no dia anterior você tá super empolgada. Aí no dia de fazer vem aquele, ai, não vou postar isso, não ficou bom. Ai, ninguém vai ligar porque eu penso, porque eu falo. Então é melhor não fazer? Não vou fazer conteúdo dando minha opinião. Não vou falar isso, vou mexer aquilo, vão comentar isso. E aí, automaticamente, depois de ter esse tipo de pensamento, você some e decide não fazer. A vergonha, ela sempre aparece antes de momentos cruciais de crescimento. No livro Medo de Dar Certo, que eu li da Natália Souza, inclusive recomendo que você leia. Eu não tô com o livro aqui, ele tá aqui na minha prateleira, mas tem uma frase nele. A frase descreve exatamente isso. O medo de dar certo nunca me encontrou no sofá assistindo minha série favorita, descansando. Ele sempre me encontrou em momentos cruciais pro meu crescimento, pro meu desenvolvimento. É uma frase mais ou menos assim, se mudar, muda pouca coisa. Mas no geral, qual é o ponto? Muitas vezes esse medo vem no momento em que você tá construindo alguma coisa, porque quem tá te julgando é só você olhar no espelho, você vai saber quem é que tá se julgando. Quem é que tá julgando você. Porque muitas vezes a gente fala que vai ter comentário, mas antes de qualquer comentário externo, você fica, ai, todo mundo vai falar de mim, não é todo mundo. Pega um papel e uma caneta e dê nome aos todo mundos que vão falar do seu trabalho como social media. Porque no final das contas a gente fala que é todo mundo, mas aí se você for olhar, se você for pôr ali no papel, você que tá julgando o jeito que você tá falando, o jeito que tá a sua imagem, a sua voz, você julga até se você tem autoridade ou se não tem, se o conteúdo ficou bom, se não ficou. Às vezes você cria o melhor conteúdo, você fala tipo assim, nossa, ficou muito foda, ficou muito bom. Aí, no outro dia, no momento de gravar, você já ficou, nossa, meu Deus, tá péssimo, tá horrível, não sei o quê. Só que, tipo assim, quando você tá nesse ciclo, tem muita coisa acontecendo dentro da sua cabeça. Gente, vamos falar sério, tá? Vamos falar mais sério. Se você não trata as coisas que estão acontecendo dentro da sua cabeça pra você empreender com tranquilidade, sendo você uma social media que precisa postar conteúdo, é porque tá te faltando um choque de realidade. Tá te faltando esse choque que muitas vezes vem quando você olha pro lado e aí você vê a gente que começou depois de você, conquistando de tudo, tendo vários resultados, crescendo o negócio, crescendo a empresa. Então a pessoa veio depois de você. Ela começou bem, bem, bem depois, mas ela já tem o quê? Tem tudo aquilo que você não tem. Às vezes ela estudou menos, às vezes ela entrega menos, às vezes ela tem menos cuidado com as demandas dos clientes, mas ela aparece, ela quer ser vista. E ela faz o que tem que ser feito. Então, não é porque ela é tecnicamente melhor que você, na maioria das vezes nem é. Mas é porque ela aceitou passar por essa fase que vem antes do crescimento. Ela entendeu que antes de crescer ela tinha que fazer isso e fez. Então, esse medo que a gente tem, que a gente fala que é dos outros, comentário crítico, um familiar, um amigo, gente, que amigo é esse que vai criticar você? Que amigo é esse que vai atrapalhar seu crescimento? O julgamento externo, ele dói, sim, só que ele dói mais quando você perde tanto seu tempo a ponto de você não conseguir pensar em outra coisa a não ser em como vão te julgar fazendo aquilo. Só que só você pode fazer pela sua empresa.
Coisas que, tipo assim, ninguém mais pode fazer, só depende de você. Aparecer no seu negócio, se você não aparecer na sua empresa, ninguém vai ir aparecer por você. Você entendeu? Então, assim, você precisa tomar certas decisões. Você precisa optar, passar por certos desconfortos para você conseguir seguir como social media. Você tem que entender, cara, eu estudo isso, eu vivo isso, eu ajudo as pessoas. Eu sei que o que eu tô compartilhando vai fazer diferença. E você tem que começar a se auto-questionar e a debater consigo mesma. Porque a questão nunca vai ser o que as pessoas vão pensar se eu aparecer. Não. A questão tem que ser o que, que eu tô deixando de lado quando eu fico mais focada na opinião dos outros do que em aparecer e fazer o meu conteúdo. Ninguém te julga mais do que você, no final das contas. Na prática, na maioria dos dias, quem julga mais você como social media é você mesma. E isso para além do conteúdo, tá? Tô falando de entrega, não tô falando só de stories, tô falando de um geral. Quando você aparece, quando você decide fazer algo, na verdade, você não tá com medo de aparecer, de fazer as coisas. Você tá com medo de, putz, se eu aparecer o negócio vai ficar sério. Se eu fizer, eu realmente vou ter uma empresa, vou ter que me posicionar. Se eu aparecer, tipo assim, eu tenho uma empresa de criação de conteúdo e, meu Deus, o que que eu faço agora? E aí você não é mais a menina do marketing, você é a profissional de estratégia de conteúdo. Você é uma pessoa que tem que ter opinião, você é uma referência. Porque você pode estar sendo uma referência, porque isso é muito mais desconfortável de lidar do que apertar o botão de gravar e começar a gravar aqui um conteúdo. Às vezes você vai falar que o problema é o story, mas não é o story. O problema é que você não quer se colocar publicamente como estrategista, como social media. E você fica colocando essa inferioridade, mas sai da bolha. Você não precisa ser a maior da internet, você não precisa ser a melhor para começar. Você entendeu? Você precisa simplesmente aparecer, fazer o que precisa ser feito, construir degrau por degrau. E se esse episódio já tá te cutucando, já tá te ajudando pra você postar seus stories, inclusive se hoje você não postou seus stories, vá lá postar e me marque, inclusive, tá? Faz uma coisinha pra me ajudar também. Se você estiver no Spotify, segue o podcast, avalia com 5 estrelas, é bem rapidinho. E se estiver no YouTube, se inscreve e deixa o like no episódio, porque isso me ajuda muito a continuar contribuindo aqui com você. E claro, transformando o jeito que você pensa e cria conteúdo para as redes sociais. Eu não sei você, né? Uma pequena pausa. Mas quando tem podcast e eu escuto muito e quando tem a abertura, eu gravo a frase de abertura, eu já fico com ela na cabeça e repetindo, assim, tipo, inicia o episódio e já começo a falar a frase de abertura junto com a pessoa. Eu espero que vocês já estejam assim. Vamos continuar. Existe uma diferença bem grande entre visibilidade. Então, tipo, o conteúdo em massa, né? O que que é o conteúdo em massa? Conteúdo em massa, ele é qualquer bosta que você puder fazer, porque você sabe que às vezes o conteúdo ele não é, né? Eu faço todas as trends, nem avalio. Eu tenho vídeo aqui que tem visualização, então tá dando certo. Não necessariamente. Que é quando você tem aquele negócio da quantidade. Que é totalmente diferente de criar um conteúdo onde você sustenta uma visão, onde você mostra o que você entrega, porque esse também é um ponto. Às vezes você tá até postando, o problema não é o medo de aparecer, mas o problema é que você está postando conteúdo que não gera resultado propositalmente. Entendeu? Quando você quer se posicionar, quando você quer aumentar seu ticket, você precisa começar a trazer uma visão maior sobre o que você faz. Você precisa guiar a forma como o seu público pensa sobre estratégia. Isso faz parte. Então, assim, o teu cliente, ele não quer só mais um conteúdo para comprar de você. Ele quer alguém que venda transformação. Eu sempre vou bater nessa tecla. O seu conteúdo tem que falar sobre a transformação do que você entrega. Tem que explicar, não necessariamente só o que você faz, mas como aquilo vai mudar a vida do cliente. Como aquilo vai resolver o problema do cliente. E ao invés de. Olha, vocês colocam grandes metas de uma vez, tá? Não precisa ser tudo grande de início, tudo do zero ao pro. Não, não precisa ser desse jeito. Você não quer ser mais uma social media nesse mar de social medias. O que que eu posso fazer com isso? Você pode ser uma social media que é referência em negócios locais. Você pode ser uma social media que é especialista em lançamento de infoproduto. Você pode ser uma social media que é generalista. Pode ser uma social media que é focada em posicionamento. Então, assim, você entendeu? Você mesma cria uma pequena categoria, o seu recorte, o seu público, o seu lugar no mundo para começar, entendeu? E ainda que seja para criar um pequeno recorte para você começar, você vai precisar aparecer. E não é com qualquer conteúdo. É trazendo a sua visão única de mercado. Você não quer só ser vista, você quer ser vista do jeito certo. Você quer que o cliente enxergue como uma parceira, que o cliente pode confiar como alguém que tem autoridade. Então eu tô falando tudo isso para te falar que muitas vezes você não tem medo de aparecer, você tem medo de crescer. Entendeu? Quando você fala, eu tenho medo de aparecer, tenho vergonha de gravar, não consigo me expor.
Na superfície do que você tá falando, tá tudo certo. Parece que é isso, né? Mas quando a gente olha a essência, quando pega dentro ali do seu coraçãozinho o que que tá acontecendo, é um conflito. É um conflito porque você tá numa zona de conforto perfeita, onde você não tem que se preocupar com o fato de ter uma empresa. Então, na sua cabeça se torna mais aceitável falar que, não quero aparecer. Mas, gente, você precisa fazer a escolha de postar o teu conteúdo, de amanhã postar o teu conteúdo, de estar sempre ali, independente de julgamento externo. Ninguém tá tão preocupado com a nossa vida tanto quanto nós mesmos. Tá? Cada um tem os seus problemas, cada um tem sua vida pra tocar. Mas vamos falar, tá bom, vou falar uma, duas, três vezes, na terceira já perdeu o assunto. Não falam mais, não tem mais o que falar. Porque já se acostumaram com o fato de que você tá fazendo o que precisa ser feito. Você entendeu? Então, tipo assim, a coisa mais dura que existe nessa vida é você ficar ali só onde é seguro. É você se limitar. Você tá limitando seus sonhos, você tá limitando aonde você quer chegar. Ninguém espera nada de mim, porque. Não esperem, tá? Tô tranquila, vou seguir assim. Talvez isso esteja acontecendo com você. Por isso que eu quero que você lembre sempre, sempre mesmo, que nunca vai ser tipo assim, como eu perco a vergonha. Não. Você tem que entender qual é a raiz do problema. E muitas vezes a raiz do problema é que você não quer fazer o que precisa ser feito pro lugar que você quer ocupar. Ponto. A vergonha você atravessa, você passa, mas o lugar que você quer ocupar é uma decisão diária. Então, se você sente que você tá sempre se escondendo por motivos que você nem sabe explicar, tá sempre deixando pra depois, tá sempre falando que é vergonha, quando na verdade você tá com medo de crescer, tá com medo de se desenvolver, eu quero que esse episódio seja um convite para você se ver de maneira mais acolhedora, para você acolher seus sentimentos, para você acolher o desconforto, para você aceitar o desconforto que vai vir com o fato de você estar ocupando um lugar maior. Você entende? Com o fato de você escolher um recorte de público, a responsabilidade, sabe, de ter um público que vai confiar em você e começar de fato a aparecer, não só para ser vista, mas para ser posicionada dentro de um mercado, onde as pessoas vão confiar em você, onde as pessoas vão contratar os seus serviços, porque é lá fora. Existem pessoas, existem empreendedores que precisam exatamente de você, do seu conhecimento, do seu jeito de trabalhar, do seu jeito de falar, exatamente da forma como você fala, porque muitas pessoas podem falar a mesma coisa, mas outras entendem mais, outras entendem menos, com o jeito de falar de cada um, mas o seu jeito de falar é único. Entendeu? Tem empreendedores que estão precisando única e exclusivamente do seu jeito de falar para conseguir entender algumas coisas. Então, você tem que começar, porque essas pessoas dependem de você. Existem empreendedores lá fora que estão precisando do jeito que você fala para entender as coisas. Quando você escuta uma coisa, de alguns você entende mais, de outros você entende menos, porque cada um tem seu jeito de falar. Existem empreendedores lá fora que estão precisando única e exclusivamente do seu jeito de você. Se esse episódio te ajudou de alguma forma, não esquece de seguir, avaliar com 5 estrelas se você estiver no Spotify, se você estiver no YouTube, deixa o like para não perder nenhum episódio, se inscreve no canal e vale lembrar, né? Assim como em todos os episódios, que aqui no LF Lab eu sempre vou te ajudar a se desenvolver como estrategista de conteúdo e transformar o jeito que você pensa e cria conteúdo para as redes sociais. A gente se vê no próximo episódio.